Fala rapaziada, beleza? Bora aqui para mais um vídeo de dicas. Dessa vez, bora para as dicas aqui dos estaduais. Lembrando que dica dos estaduais de todos os outros campeonatos do Rei do Pitaco você acompanha aqui no canal Fantasy Central. Então já desce aqui a tela, deixa seu like e se inscreve no canal. Ativa o sininho também que vai estar ajudando muito a gente, fechou? Antes de começar a realmente escalar, vou passar aqui uma breve análise para vocês dos jogos e vou passar também uma lista de melhores peças para vocês, beleza? Bora para análise. Vou começar falando um pouquinho dos jogos, teremos 11 jogos para essa rodada, então dá para fazer vários tipos de variações. Vamos começar falando do Grêmio e do Caxias. Grêmio deve entrar com um time totalmente reserva, um time sub-20. Coloquei um empate de 1 a 1 com um palpite, porque acho que vai ser um jogo bem parelho. Porém, acho o Caxias até mesmo mais favorito do que o Grêmio. Se fosse para apostar na vitória de alguém, apostaria sim na vitória do Caxias. Então, variação do Caxias para tiro curto, super aprovado caso você queira ousar, beleza? Juventude e Internacional de Porto Alegre, dois times bons, dois times de Série A, porém o Internacional é melhor, então coloquei ali 1 a 0. O Internacional deve entrar com praticamente seu time todo titular, beleza? Volta Redonda contra o Vasco, Volta Redonda fez um bom campeonato ano passado, restaram alguns jogadores, e o Vasco, cara, eu acho que é um time que se reforçou, fez algumas contratações como o Raniel, porém ainda não é um time tão entrosado, não é um time tão bom. Coloquei uma vitória do Vasco de 1 a 0, mas esse é um jogo bem difícil pra mim, para prever algum tipo de resultado, beleza? Inter de Limeira contra o Santos, acredito que o Santos consiga ter uma vitória até mesmo tranquila, coloquei 2 a 0 ali no meu palpite. Flamengo contra a Portuguesa, vai ser praticamente um Flamengo ali sub-20, porém a Portuguesa é um time novo que trocou praticamente todas as suas peças, então acho o Flamengo um pouquinho favorito sim, coloquei ali 1 a 0 no palpite, mas é um jogo bem difícil de estar se prevendo também, fechou? Palmeiras contra a Ponte Preta. Palmeiras não deve entrar com o seu time titular, embora temos alguns jogadores ainda em dúvida. Não sabemos, por exemplo, se o Dudu vai jogar. Porém, se jogar, o Palmeiras já fica bem mais favorito. Enfim, não sabemos qual time o Palmeiras vai entrar. Dependendo do time, ele pode ser um pouco mais ou um pouco menos favorito. Porém, ainda assim, acho que o favoritismo fica pro lado do Palmeiras, beleza? Mirassol e Bragantino. Acredito que o Bragantino seja um pouquinho favorito, embora o Mirassol não seja um time ruim. O Bragantino pode ter o Arthur, ele testou positivo para a doença que a gente está tendo agora, vou evitar falar o nome, mas aguarda a conta prova, então poderemos ter sim Arthur como titular no Bragantino. Guarani e São Paulo, o Guarani vem de alguns bons resultados na Série B, porém acredito que o São Paulo é realmente bem mais favorito que o Guarani, tem um time bem melhor, então vou estar apostando mais no São Paulo aqui nessa rodada, beleza? Cruzeiro e o RT, para mim o Cruzeiro é um pouquinho melhor que o RT, embora o RT não seja um time ruim. Vila Nova contra os reservas do Galo, não é o Vila Nova de Goiás, Vila Nova no caso de Minas. O Vila Nova vem com um técnico que treinou o CSA na última Série B, treinou o Tom Benz, então é um técnico de nível ali de Série C e Série B. Lembrando que o Tom Benz, se eu não me engano, tá na Série B nesse campeonato de 2022, então subiu na última temporada. O Atlético Mineiro vai com suas reservas, então acho que é favorito, mas não tanto assim. Coloquei 1 a 0, acho que seja bem realista, beleza? Fluminense contra Bangu, acredito que o Fluminense ganhe bem do Bangu. O Bangu não tem boas peças, é um time bem mediano, então coloquei o Fluminense aqui ganhando bem do Bangu com uma vitória bem tranquila. Essa é minha expectativa para esse jogo. Agora falando sobre os SGs, coloquei ali uma rápida lista dos SGs mais favoritos que eu mais apostaria. Coloquei Santos, São Paulo e Fluminense como SGs mais favoritos com nota A. Coloquei Palmeiras, Galo e Internacional como nota B. Coloquei Cruzeiro, Flamengo e Vasco e Caxias como nota C. Para mim, SGs ali um pouquinho mais ousados, mas dá para você tá colocando, beleza? Bora agora falar sobre os jogadores, especificamente a parte que vocês gostam. Bora falar aqui dos meias. Separei em um ranking de jogadores de nível A, nível B e nível C, beleza? Começar falando do Tyson, jogador do Inter. Acredito que o Inter vá para cima nesse jogo. E o Tyson, sendo para mim o principal meio articulador do Inter, pode ser sim que se envolva em gols ou de assistência. Mesma coisa com o Nicão, que deve ser o meio mais articulador do São Paulo. Então, fica a indicação também aqui do Nicão para vocês. A Tuesta é um meia que joga ali como camisa 8, um pouquinho atrás do armador principal, porém ele bate falta e
deve cobrar pênalti, principalmente se nem o Veiga nem o Scarpa jogar, coisa que eu acho que não vai acontecer. Então acho que o Atuesta deve sim ser o batedor de pênaltis do Palmeiras nesse jogo. Jogou bem contra o Novo Horizontino, estava se destacando muito nos treinos, eu acompanhei bastante. A vinda do Atuesta pro Palmeiras é um baita de um jogador, um grande diferencial. O pessoal não conhece muito, mas joga pra caramba o Atuesta, beleza? Também falar pra vocês do Edenilson, cobrador de pênaltis do Inter. Não acho a opção tão boa assim quanto os outros três, mas coloquei também aqui no nível A, beleza? Agora aqui no nível B temos Nenê do Vasco, acredito que é uma opção interessante por ser o articulador do Vasco, o meio aqui joga mais à frente. Alisson também é uma opção que eu coloquei interessante ali no time do São Paulo. Eu acho que talvez jogue um pouquinho mais aberto do lado, então um diferencial também ele ou o Patrick, que também aparece aqui na lista, né? Natan do Fluminense, opção interessante. Prachetes do Bragantino também opção interessante. Patrick ou Sara, dependendo de quem jogar, pra mim uma grande opção também. Agora, nível C, temos Giovanni Augusto do Guarani. Guarani não é um time ruim, perdeu o Regis, porém trouxe o Giovanni pra pegar essa vaga, né? Giovanni bom pra caramba, um ótimo jogador, tava no México, porém fez a temporada retrasada no Curitiba, jogou muito bem também, vale tá colocando. Menino do Palmeiras, jogador diferencial que vale tá colocando também, pode dar uma assistência. Maurício do Inter, opção interessante pra diferenciar, pode colocar também. Castilho, opção interessante. França do Flamengo, Matheus França, dá pra colocar. Bosquilha do Inter, um diferencial interessante. Pirani, um bom diferencial. Borreiro também, diferencial interessante. E dois jogadores do Cruzeiro, o Marcos Antônio e ali o Machado, pra mim são dois bons jogadores também que devem jogar um pouco mais avançado no time do Cruzeiro. Um dos dois deve jogar, eles estão em dúvida, beleza? Agora, bora pro ataque. Começando aqui a falar dos atacantes, primeiramente vou citar o Rigoni, jogador do São Paulo, vem bem desde o Brasileiro passado, metendo gol, então sim colocaria o Rigoni. Tem o Caleri, que não veio tão bem assim igual o Rigoni, porém a gente sabe que ele deve ser o homem-gol, o 9 de área, então é interessante também colocar o Caleri. Tem o Yuri Alberto, que tá com a transferência pro Zenit encaminhada, não sabe se vai, se não vai, mas acho que é uma boa opção aqui pro time do Inter, pro time de todo mundo no geral. O Yuri Alberto é uma grande opção. Ademir também deve querer ir pra cima, tá jogando no Galo agora essa temporada, deve querer fazer gol, deve querer dar assistência pra buscar seu espaço, então vale tá colocando. Tem Arthur, que tá em dúvida, se jogar realmente pra mim, talvez seja a melhor opção de ataque pra rodada. Dudu do Palmeiras também é uma grande opção ali caso jogue, também está em dúvida, beleza? Ítalo do Bragantino, ali começando a opção, começando o nível B, pra mim uma boa opção também. Marcos Leonardo, uma outra opção interessante também, Marcos Leonardo dos Santos. Coloquei ali uma trinca do Fluminense porque não sei qual vai se destacar mais esse ano, então coloquei todos do B. William, Fred e Luiz Henrique. Luiz Henrique é um jogador um pouquinho mais rápido, o William deve jogar um pouquinho mais atrás do Fred, e o Fred realmente o 9 de área, beleza? Tem também Elinho, também do Bragantino, que resolvi citar. Agora no nível C temos bastante jogadores. Temos o Raniel do Vasco, opção interessante. Ângelo, bom diferencial. Elias do Grêmio, opção também interessante para estar colocando. Lázaro, Thiaguinho, André Luiz do Flamengo, opções legais. Sacha, caso jogue ali do Galo. Coloquei também um pacote de jogadores do Palmeiras, caso eles joguem, que são opções interessantes, querendo ou não, porque o Palmeiras é bem favorito contra a Ponte Preta. Então tem ali Wesley, Navarro, Veron, Daverson e Breno Lopes. Destaque pro Navarro e pro Wesley, que pra mim desses 10 são os melhores jogadores. Edu do Cruzeiro, que jogou no Brusque temporada passada, tá como dúvida, pode jogar também. Bruno José, Thiaguinho e Vagninho também, boas opções que eu acho interessante, beleza? Vou montar agora um time de dobro ou nada e uma variação de tiro curto pra vocês. Time dobro ou nada escalado, coloquei ali os SGs mais prováveis, com Thiago Volpe, Velasquez do Santos, junto com o Igor Rabelo ali na zaga, na lateral, Calegari, que sempre pontua com desarmes, e Marcos Rocha, que também deve fazer alguns desarmes. Lembrando que vou trocar esse Jorge no banco, vou colocar o Mike, só para deixar vocês ali cientes. Marinho também, acabei de ver que ele entrou dúvida, não chegou na arte, mas vale estar colocando também. E o Reto Pitaco ainda não adicionou os jogadores do Caxias, talvez adicione até o fechamento do mercado. Se não adicionar, não vai ser uma variação de SG que a gente vai poder fazer aqui, beleza? Continuando o time, Tyson, Atuesta e Nicão no meio campo, no ataque Rigoni, Ademir e Arthur. Tô muito em dúvida se tiro Ademir ou Rigoni pra colocar Yuri Alberto, mas por enquanto Yuri Alberto vai bancar aqui o meu banco de reservas, beleza? Técnico turco
do Atlético Mineiro, beleza? Porque eu acho que o Atlético Mineiro, dentre esses times, talvez seja o que tenha mais chance de fazer uma goleada. Então, pensando nisso, coloquei ali o turco. Fechou, rapaziada? Bora agora pro time de tiro curto um pouquinho maior, um pouquinho mais ousado. Time mais ousado escalado pra vocês. Não fiz um time tão ousado assim. Time um pouquinho pra ligas ali não tão grandes. Não vai ser inteligente colocar esse time numa pechincha, na minha opinião, por exemplo. Coloquei o time do Fluminense na zaga, então fechei o SG do Fluminense, coloquei Natan, que tá treinando bem pelo Fluminense, então acho uma opção interessante. Para Sheds com Tyson, no ataque coloquei Luiz Henrique, Ademir e Arthur, beleza? Fiz ali o banco de reservas pra vocês também com a defesa do Inter, mais Nicão e Elinho, beleza? Vamos voltar aqui com o nosso time de DN, vamos deixar aqui pra vocês verem. Então é isso, rapaziada, time fechado aqui pra vocês. Vou estar deixando o link da minha página do Instagram aqui na descrição. Criei uma página só pra postar esses times pra vocês, pra fazer algumas dicas a mais, algo mais atualizado. Então segue lá, dá essa moral pra gente, beleza, rapaziada? Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Desce aqui embaixo, deixa o like, ativa o sininho. Se inscreve no canal que vai estar ajudando muito a gente, beleza, rapaziada? É isso, muito obrigado, valeu, falou e fui.